Nós vamos falar sobre os 36 justos. É uma tradição que se popularizou no século XVIII nas comunidades racídicas, junto com o nascimento do movimento racídico no século XVIII, na Ucrânia e na Polônia. Foi quando essa tradição se tornou popular, mas a origem dela é muito antiga. Segundo essa tradição, o mundo, em cada geração, o mundo só é possível existir com a presença de 36 justos ocultos. Quer dizer, são 36 justos desconhecidos em cada geração. Ninguém sabe quem são, nem os próprios justos. Então, são justos ocultos para eles mesmos. Bem, a origem disso está logo no início da Torá, com o patriarca Abraham, no episódio de Sodoma e Gomorra. Como nós sabemos, né, acho que essa história se popularizou bastante, é bastante conhecida. Sodoma foi destruída, Sodoma e Gomorra. O relato da destruição de Sodoma é muito pormenorizado na Torá. E foi uma destruição informada para o patriarca Abraham, com antecedência. Então, Deus informou a Abraham que ele destruiria a cidade. E Abraham entrou numa negociação, entre aspas, com Deus, um diálogo muito bonito e muito poético também, onde ele começa a negociar a não destruição de Sodoma, alegando que haveria na cidade pessoas justas. Então ele começa de 50, aí ele diz para o Criador: então, se existirem 50 justos na cidade, a cidade será destruída, o juiz de toda a terra não fará justiça, o justo, né, ele vai perecer junto com o transgressor. E Deus disse: se houver 50 justos, eu não destruirei a cidade. E Abraão continua, e 40, e 30, e 20, e ele parou em 10. Então, não negociou mais. Pelo visto, não havia 10 justos em Sodoma e a cidade foi destruída. Bem, aqui tem a origem não numérica, né? Mas tem a origem de sobrevivência permitida com a condição de existirem pessoas justas. Então, esse é o primeiro sinal. Parece que essa história é muito parecida, né? E muito atual também. Essa tradição, ela permanece. Ela está muito presente na literatura ídis e também na literatura hebraica de passagem, né? De passagem do ídis para o hebraico, quando a literatura ídis deu lugar à literatura hebraica, né? Dentro da criação judaica. Então, nessa passagem, como Shai Agnon, por exemplo, ele tem personagens que ele indica que podem ser, né, um ou outro, os 36 justos. Bem, então essa é uma possibilidade. Existem possibilidades de gemátria também, mas para não ficar muito longo, eu vou encurtar. A segunda menção já é entre o século III e o século IV, com um amoraíta chamado Abaê, na Babilônia. Amoraítas são os sábios que escreveram o Talmud, que escreveram o Talmud. Então, esse amoraíta Abaê, que nasceu no final do século III e morreu no início do século IV,
ele fez a seguinte afirmação: não há menos de 36 pessoas justas que recebem a face da Shekhinah em cada geração. Aqui tem um conceito novo que eu nunca tratei, que é Shekhinah. Shekhinah é percepção da presença divina no nosso mundo. Como se fosse uma luminosidade, ou como se fosse um sentimento. Não precisa ser uma visão física, mas um sentimento de grandeza, um sentimento de que alguma coisa muito importante está acontecendo, é como sentir a presença de Deus. E aí ele faz essa afirmação no Talmud babilônico, no Tratado de Sanedrim. Ele diz, bem-aventurada na Gemátria 36 justas. Então, não há menos, e aí ele já deu um numeral. Não há menos de 36 pessoas justas que recebem ou percebem a face da Shekhinah em cada geração. E aí se depreende que, se houver menos de 36 justos, então o mundo não tem como se sustentar, sobreviver, permanecer. Muito bem. Tá. Eu acho que nós esgotamos o assunto, né? E observando, peguei aqui um site em hebraico, aí entra como os 36 justos aparecem na literatura, são pessoas simples, podem ser pessoas simples, podem ser pessoas sofisticadas, mas parece que tem alguma coisa de humildade embutida nessa ideia, nessa tradição, de uma humildade que são uma bondade em segredo, anônima, né? É uma justiça anônima, esse anonimato do justo, sem ele saber e sem ninguém conhecer. Ele tanto pode ser um patrocinador, como ele pode ser uma pessoa humilde. Por exemplo, esse Amoraíta Abaye, ele era, não estou dizendo que ele era um dos 36, ele era agricultor. Então, são pessoas simples. Os sábios da Mishnah, e principalmente da Mishnah, do início da Mishnah, né, no século II, eles eram pessoas que tinham atividades muito, muito simples. Então, eu acho que é por aí. Aí eu fico observando o mundo do jeito que está. O mundo está em guerra, em todos os cantos. Então, eu fico me perguntando, fazendo uma relação do que está ocorrendo atualmente no mundo, desentendimentos, a questão da verdade que está corrompida. Então, eu fico pensando, será que não existem 36 justos? Né? Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Por que será que o mundo está desse jeito? Né? Será que não tem 36 justos? Vamos nos lembrar o que aconteceu em Sodoma. Não existiam 10 justos. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham, se tem alguma relação. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!